aquilo que nos atrai um ao outro, quando não é trabalhado, quando não lidamos adequadamente, começa a se transformar nos fatores que distanciam os casais. Há muita coisa, o tempo não nos permite, mas eu gostaria de desafiá-los a orar. Nós estamos conversando com o pastor Miguel e estudando a possibilidade de trazermos este programa para este lado dos Estados Unidos, na Califórnia, e nós queremos ver os céus se abrindo e Deus abençoando o seu casamento, a sua família. Porque não importa o patrimônio que você conquistar nesse país, por maior que seja, ele não vale o valor de sua família. E nós precisamos investir na família. Investir na família é amar e cuidar. Ontem uma pessoa chegou e disse: pastor, o senhor é um homem paciente. O senhor ficou o tempo todo da conferência, o único homem que estava lá. Eu estava ajudando lá a minha esposa com o material, PowerPoint. Mas eu tive mulheres maravilhosas na minha vida. A minha avó, com quem eu aprendi muitas coisas para a vida e de quem eu obtive a maior lição de amor que eu tive até o dia de hoje. Ela é enferma há 14 anos, 2 anos e 4 meses últimos da vida dela em cima de uma cama, não saía para nada. E aí ela tirou do bolso um saquinho, onde ela guardava as economias para comprar os medicamentos. E na data do meu aniversário, quando eu completava 9 anos, ela mandou que um tio meu comprasse 2 camisas Hering para mim. Ela abriu mão de algo imprescindível, o dinheiro para a compra dos medicamentos que ela precisava, para manifestar o seu amor para comigo. A minha mãe, outra mulher que marcou a minha vida, uma tia que viajou 5.000 quilômetros para me falar de Jesus. A minha esposa, que tem me acompanhado. Outro dia eu tive um pico hipertensivo de 29/19. O médico que me atendeu disse: o que é que o senhor faz para estar com um estresse tão profundo? Eu sou empresário? Eu disse: não, sou pastor. Ele disse: então está explicado. Eu disse: o quê? Ele disse que o senhor nem morreu e nem está aí com sequelas, porque eu já vi gente morrer com 16/10. Eu tive 6 internações hospitalares, eu tive reações alérgicas medicamentosas, eu tive um choque anafilático. E na noite que eu tive o choque anafilático, o hospital tinha 100 macas e não tinha uma maca disponível ali para mim, porque nem falar em leito era irreal. E aí uma ex-aluna minha conseguiu uma maca, e eu estava lá na maca, e quem estava ali ao meu lado, segurando a minha mão? Minha esposa. Com 2 desvios na coluna, um dorsal e um lombar, com pinçamento de hérnias nos discos, mas a noite inteira estava ali ao meu lado. É uma mulher que tem abençoado a minha vida, minha filha, e homens maravilhosos também na minha vida, meu pai, etc. Isto é o valor da família. Somos o que somos, pelo investimento de pessoas que fizeram em nós, por nós e para nós. E nós, quando partirmos dessa terra, precisamos deixar também um legado para os nossos filhos, os nossos netos, as pessoas que estão ao nosso redor. É gostoso quando a gente está ao lado e a pessoa tem um perfume agradável. Mas é mais gostoso quando a gente olha para uma pessoa e ela tem um cheiro de Deus. Não tem coisa melhor na vida do que ter o cheiro de Deus. De você abrir a sua boca e Deus usar a sua boca para ministrar uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra de transformação, uma palavra renovadora, uma palavra que traz um refrigério para quem lhe escuta. Há muitas pessoas na face da terra. Na minha trajetória acadêmica, eu tive mais de 200 professores. Apenas 4 marcaram a minha vida. Nós temos 7 bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas ao redor da terra. Mas são poucas pessoas que passam por nós e que marcam a nossa vida. E quando nós olhamos para essas pessoas que marcam a nossa vida, é porque elas têm o cheiro de Deus.
Nós vamos pensar um pouquinho nesta noite acerca de duas pessoas que têm o cheiro de Deus, Paulo e Silas. Vamos colocar em pé. Quem puder nos acompanhar com a leitura do texto bíblico em Atos 16. Capítulo 16, 32. Está aqui na tela. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou do cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê do Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa. Repitamos todos a expressão: crê do Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e tua casa. Agora, crê do Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Oremos. Pai, louvado seja o teu nome. Eis aí o teu povo, o teu rebanho. Pessoas a quem o Senhor ama. Pessoas pelas quais o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo, que morreu por elas. E nós louvamos, Senhor, por este amor inaudito do Senhor. E nós pedimos agora, Pai, por uma palavra. Carecemos, Senhor, de uma palavra da tua parte, Pai. Muitas vezes, Senhor, estamos enfrentando situações, ó Deus, adversas, situações difíceis. Muitas vezes, Senhor, há muitos caminhos diante de nós e não sabemos qual caminho escolher. Por isso, nós pedimos o teu socorro nesta noite, Pai. Fala ao nosso coração. Alcança a cada homem, a cada mulher, a cada jovem, a cada adolescente aqui nesta noite, Pai. E que no nome de Jesus o teu Espírito se mova em nossas vidas, Senhor, trazendo-nos consolo, trazendo-nos edificação, exortando-nos, Senhor, e reorientando a nossa caminhada na tua presença. Em nome de Jesus, nós te oramos agradecidos. Amém. Podem sentar. Por favor, o vídeo de Paulo e Silas. Otro día, Pablo y Silas estaban de camino a un lugar de oración
cuando se encontraron con una esclava que tenía un espíritu que podía predecir el futuro. Ella había ganado mucho dinero para sus amos adivinando, y ahora nos seguía gritando y molestando. Por eso Pablo echó al espíritu que estaba dentro de ella. Pero cuando sus dueños se dieron cuenta de que sus posibilidades de ganar dinero se habían esfumado, arrastraron a Pablo y Silas hasta las autoridades y los metieron en prisión. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, mientras el resto de nosotros les escuchábamos. De pronto se produjo un violento terremoto y la cárcel se estremeció. Todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. Cuando el carcelero se despertó y vio todas las puertas abiertas, sacó su espada para matarse. Pensó que todos los presos habían huido. Pero Pablo le gritó que ellos aún estaban allí y que no debía hacerse daño. Entonces el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se postró delante de ellos temblando. Aquel carcelero aceptó a Cristo y se bautizó junto con toda su familia. Aquel carcelero... Quando eu estava buscando algumas imagens, veio este vídeo em espanhol, e eu hesitei, levo ou não levo? E aí eu compreendi, porque Deus tinha um propósito para uma pessoa que falou com nós outros ayer. Deus tem uma palavra para ti, e esta palavra veio por amor de você. Guarde isto em seu coração. A vida tem surpresas inevitáveis. Ninguém consegue programar a vida totalmente. Existem os acidentes de percalço, contratempos, obstáculos, dificuldades que surgem em nosso cenário existencial. Um dos meus irmãos, somos 4 irmãos homens, chegou em casa e escutou o chuveiro ligado. Seu único filho estava tomando banho. Eram 11h30 da noite. E ele foi dormir, como de costume. 1h30 da madrugada, acordou com o barulho do chuveiro. E disse, o que se passa? E quando chegou ao banheiro, meu sobrinho de 17 anos, 11 meses e 10 dias, estava sentado. A água do chuveiro batendo no seu rosto. Meu irmão chamou o hospital. O socorro demorou 40 minutos para chegar. 40 minutos que meu irmão se debruçou em cima do único filho e fazia massagem cardíaca e respiração, tentando uma centelha de esperança para algo que era tarde demais, porque desde que ele chegara, que seu único filho estava morto ali. De madrugada o telefone, 2h20, toca. E ele, em lágrimas, diz, mano, meu único filho morreu. Eu fui com minha esposa para dar um apoio a ele. Quando ele me viu, ele correu, abraçou. E disse, mano, não é normal. Os filhos enterram os pais, mas os pais, não é comum enterrar os filhos. 2 meses antes, eu estava naquele mesmo cemitério. E este meu sobrinho, Andrew, de longe, como lá naquela última parede onde a irmã está, ele dizia, tio, é aqui a sepultura do meu avô. Meu pai tinha morrido de pouco, e eu não estava lá no Brasil. E não sabia ele que 2 meses depois ele iria descer aquela mesma sepultura. São os infortúnios
da vida? Quem consegue deter os ventos impetuosos que nos sobrevêm repentinamente? Não tem muito tempo, ali em Orlando, na primeira quinzena de junho, o maior massacre em número de vítimas que ocorreu aqui nos Estados Unidos, na Boate Pussy, quando cerca de 50 pessoas foram assassinadas. As pessoas saíram para celebrar, para festejar, e não voltaram vivas para as suas casas. Em South Carolina, um garoto de 14 anos, recente agora, 2 meses atrás, matou o pai a tiros antes de ir para uma escola. Não faz muito tempo também, em agosto, mais ou menos, 5 pessoas, 4 dessas do sexo feminino, morreram numa noite de sexta-feira num tiroteio no centro comercial em Burlington, no estado de Washington. As pessoas saem vivas e não voltam para casa. Eu e minha esposa estivemos numa cidadezinha chamada Pedras de Fogo, uma cidade bem pequena do Brasil, ministrando para casais. E uma irmã em Cristo, que foi o instrumento que Deus usou para nos levar até aquela cidade, depois fez contato conosco e pediu oração, porque estava tendo dificuldades nos negócios da sua empresa. Depois, ela entrou em contato e pediu oração por uma filha que havia deixado o colégio. Depois, ela pediu oração pela filha que estava envolvida em drogas. Depois, ela pediu oração pela filha que apareceu grávida. Era infortúnio em cima de infortúnio. E aquela senhora estava bombardeada com aquela situação toda que ela estava vivenciando. No dia 1 de junho agora, eu acordo cedo, e percebi que algo acontecera no meu olho direito. Havia como que um embaçamento, uma nuvem. Eu estava tomando uma medicação para a circulação sanguínea das pernas, e havia uma lista enorme de efeitos colaterais, e dizia, olha, se acontecer algo anormal, suspenda o medicamento que regulariza-se a situação. Eu suspendi o medicamento, porque no ano anterior tinha ocorrido algo semelhante, e na quinta-feira o olho direito continuou do mesmo jeito, na sexta continuou do mesmo jeito. No sábado eu comecei a pesquisar e vi as causas que poderiam ser daquela situação, daquele infortúnio que eu estava enfrentando. Na segunda-feira, telefonei para um especialista, ele só poderia me atender 15 dias depois. Telefonei para outro, ele poderia me atender com 12 dias adiante. Tinha havido um descolamento de 90% da minha retina. E o médico disse, você tem 2 opções. Deixar como está e perder totalmente o olho direito, ou fazer uma cirurgia. E aí, diante daquela situação, de repente, eu me vi num momento delicado, porque não era somente a perda da visão, mas várias coisas que começavam agora a aparecer da minha vida naquele momento, quanto ao meu futuro, quanto aos dias para frente, o ministério que eu recebi do Senhor. Como que eu iria desenvolver? Eu leio muito, eu preciso dos olhos para escrever, etc. E aí eu fiz a cirurgia e de repente eu estava lá com uma dívida de $40 mil, sem ter como que equacionar esta situação. Então são os infortúnios que surgem no cenário da nossa vida. É o diagnóstico de um câncer, é o diagnóstico de uma doença rara, é uma situação de desemprego, é a perda de uma pessoa, é um processo de depressão. Quem de nós nunca enfrentou, nunca vivenciou um infortúnio no nosso dia a dia?
E nós temos aqui no texto que nós acabamos de ler, o momento vivencial do Paulo e Silas. Eles estavam bem, estavam numa cidade anunciando o Evangelho. Lídia, que estava à beira do rio, o Senhor havia aberto o coração de Lídia e ela abraçou ao Senhor, foi batizada. E ali estava Paulo e Silas indo à oração. Como servos de Deus, eles estavam anunciando o caminho da salvação. Vem uma jovem possessa, que era escrava de alguns homens da cidade, porque aquele espírito demoníaco era um espírito de adivinhação, e havia homens na cidade que transformaram aquilo num negócio, estavam lucrando em cima da vida, do infortúnio daquela moça. E aí, todos os momentos, ela começa, olha, esses dois aí são servos do Deus Altíssimo. E aquilo começou a perturbar o apóstolo Paulo. E ele vai e ordena que aquele espírito imundo saia da vida daquela jovem. E, de repente, aquele momento vivencial se transforma num cenário de infortúnios. Por quê? O texto bíblico diz que a esperança de lucro dos homens que se aproveitavam daquela jovem adivinhadora possessa acabou-se. Ele mexeu no poder econômico dos poderosos da cidade. Eles foram presos e houve uma tributação, atribuíram a Paulo e Silas uma carga excessiva de acontecimentos que não era condizente com a realidade. De um ponto, eles transformaram numa montanha. Eles disseram para a cidade aqueles homens sobre Paulo e Silas: estes homens perturbaram a nossa cidade. Não era o negócio deles, era a nossa cidade. Incluiu a população inteira naquela situação onde só eles estavam atingidos por a libertação daquela jovem. E depois eles dizem, e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar. Eles falam de perturbação da cidade inteira. Eles falam de contravenções civis, sociais e religiosas. E ele diz, e tem mais uma coisa, visto que nós somos romanos, a soberania romana está em xeque. Eram excelentes políticos, não é? Eles lançaram gasolina na fogueira. Porque a Bíblia diz que a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E quando eles foram açoitados, eles foram presos e houve uma recomendação de que houvesse uma atenção específica, definida, bem especial, para que eles não fugissem de forma alguma. Diz assim o texto: e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Além deles estarem dentro da cela, ainda estavam com os pés presos no tronco. Quando os infortúnios batem à porta da nossa existência, qual a nossa reação natural? Há pessoas que se revoltam. Senhor, eu estava ali pregando a tua palavra. Senhor, eu estava ali trabalhando, cuidando da minha família, indo à tua casa. Qual foi a reação de Paulo e Silas naquele momento? A Bíblia registra pouca coisa,
Mas estes poucos relatos registrados falam de um conteúdo altíssimo, de um conteúdo elevado de cheiro de Deus na vida de Paulo e Silas. Em lugar de resmungar, em lugar de murmurar, em lugar de se revoltar, em lugar de ficar cobrando de Deus, Senhor, eu sou teu servo. Não. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam hinos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E com aquela atitude eles impactaram o ambiente em que estavam, porque os presos pararam para ouvir a Paulo e Silas. O que está acontecendo aqui? Esses homens não fizeram nada, nós estamos aqui presos porque roubamos, porque matamos, mas esses homens aí estavam anunciando o caminho da salvação. Esses homens libertaram uma jovem possessa que era explorada pelos poderosos da cidade. E apesar de tudo que sofreram, esses homens estão orando e cantando ao Deus deles. O que é que eles têm na vida deles? Quais seriam, naquele momento, os motivos de oração de Paulo e Silas? Quais seriam os pedidos? Se fosse eu, se fosse você, se fosse nós, como nós teríamos orado naquele momento? Pregando a palavra, libertando as jovens, sendo presos injustamente, sendo açoitados, além de ser lançados no cárcere, ainda ficar com os pés presos no tronco. Qual teria sido o conteúdo da nossa oração? Senhor, nos tira daqui. Senhor, usa alguém? Qual teria sido? Quais as considerações vivenciais de Paulo e Silas naquela hora? Quais as considerações teológicas? Quais as considerações filosóficas? Porque numa hora dessa um monte de coisa começa a surgir. Quando eu perdi a visão do meu olho direito, uma pessoa disse, pastor, o senhor tem que orar para ver o que é que Deus está querendo lhe ensinar com a perda da visão do seu olho. Eu disse, minha querida irmã, eu nasci com um problema congênito. Eu tenho 10,5 graus de miopia no olho direito e 8,5 no olho esquerdo. O globo ocular, devido à miopia, ele começa a crescer, mas a retina não cresce. É como um adolescente vestisse uma roupa e nunca tirasse. Ele vai crescendo, chega uma hora que o corpo vai romper a roupa. E é isso o que aconteceu no meu olho, irmã. Mas as conjecturas são muitas. As conjecturas das pessoas, as conjecturas filosóficas, deve ter feito alguma coisa de errado, deve estar pagando pelo seu mal. E começam a acontecer viagens na nossa mente. Nós temos aprendido na escola bíblica dominical, nós temos aprendido no culto doutrinário, que quando nós oramos a Deus, Ele pode responder positivamente, sim, eu vou responder a sua oração, eu vou agir. Ele pode dizer, não, eu não vou atender a sua oração. Ele pode dizer, espere. O que teria Deus respondido às orações de Paulo e Silas naquele momento? A cantora é Sheila, acabou de perder o seu filho de 18 anos, o Mateus. E ela disse uma frase muito interessante. Embora o meu filho tenha morrido, eu continuo crendo que o Senhor ressuscita mortos. Aleluia. Nós precisamos entender coisas além da nossa compreensão, que somente Deus pode nos propiciar para a compreensão de tais fatos. Quando nós trazemos as marcas de Deus na nossa vida, aí podemos compreender melhor o agir soberano do Senhor. E podemos dizer como Jó, o Senhor deu e o Senhor o tomou.
Deus não é burro. Deus não cabe na minha cachola. Eu não consigo entender Deus. Se eu conseguisse, quem era Deus era eu, não ele. 2 anos antes do meu sobrinho morrer, o outro irmão meu, com a esposa, chamou ele, disse: vamos lá na igreja, vai ter um encontro de jovens com Cristo. E nós amamos você e gostaríamos que você fosse. Ele foi. Teve uma decisão aos pés do Senhor. E ele estava servindo ao Senhor, engajado com o Senhor. Aos pés do Senhor. O Senhor o preparou e o Senhor o levou. Meu irmão telefonou para uma ex-aluna minha, conhecida dele também. E antes de ele falar qualquer coisa, ela disse: irmão Carlos, eu quero dizer uma coisa da parte do Senhor nesse momento. Ela não sabia de nada. O Senhor está dizendo para o irmão que foi Ele mesmo quem veio buscar e levou seu filho nos braços dele. E aquilo foi uma palavra tremenda de consolação para o coração do meu irmão, para o meu e as demais pessoas da família. Deus sabe o que faz. Nos tempos passados, a gente estudava verbos e suas flexões, o presente do subjuntivo, o futuro do presente, futuro do pretérito, os tempos verbais do indicativo, etc, etc. Em qual tempo verbal Deus iria responder para Paulo e Silas naquele momento? Eu vou libertar vocês agora, vou libertar vocês um pouquinho mais aí, depois de alguns dias. Eu vou libertar vocês lá na frente. Eu vou deixar vocês aí por mais um tempo. Em qual tempo verbal Deus poderia responder aquelas orações naquele momento? Qual é a dimensão do tempo de Deus? O que é Kairos, o que é Cronos? Cronos é o nosso tempo linear, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês, etc. O Kairos é o tempo de Deus. Ele é o princípio e o fim. 1 dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. A dimensão temporal de Deus não é a mesma dimensão temporal nossa. Quem que conhece aqui o cedo de Deus? No livro de Salmos, Salmos 68, 31, diz assim: embaixadores virão do Egito e toda a Etiópia estenderá suas mãos para louvar a Deus. Estenderá cedo. Sabe quantos anos se passaram para cumprir esta profecia? Ela cumpriu-se e está registrada lá no livro de Atos. Quando o etíope foi alcançado pelo Evangelho, passaram-se 1000 anos. Em que tempo Deus iria responder aquelas orações? Quantas vezes no meio dos infortúnios a gente quer estabelecer um prazo para Deus agir? O Senhor tem que agir agora, o Senhor tem que agir amanhã, o Senhor tem que agir depois de amanhã. Mas o Senhor é Senhor do tempo. Ele disse para mim: eu vou salvar teu pai. E eu esperei 22 anos. Mas ele cumpriu com a palavra, no tempo dele, na sabedoria dele, e manifestou a glória dele. Houve coisas na minha vida que eu nem tive tempo de contar os segundos. E Deus agiu antes de eu pensar em pedir alguma coisa. Em qual tempo Deus iria responder àquela oração? Eu queria ler algumas passagens bíblicas para você,
e fala de coisas mais importantes do que o tempo. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Oh, não volte envergonhado e oprimido, louve o teu nome, o aflito e o necessitado. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. O importante, amados, não é em que tempo Deus vai responder a nossa oração. O importante é que Deus nos ama. É que Deus ouve a oração do aflito. É que Deus atende o clamor do necessitado. É que Deus não malogra a nossa esperança. Ele não frustra a nossa esperança. Ele é socorro certo. Ele é socorro definido. Ele é socorro na justa medida. Ele é socorro no tempo certo. E Ele faz tudo do melhor para a glória do nome dEle. Deus não tem um padrão de qualidade baixo. O padrão de qualidade de Deus é altíssimo. Mas existe um ser arqui-inimigo de Deus que fica buzinando no nosso ouvido. Ah, Deus não vai agir. Ah, Deus vai demorar. Ah, Deus vai responder a oração de fulano, mas a sua não. Ah, Deus não lhe ama muito. Ah, você não é uma pessoa muito benquista com Deus. Você não é uma pessoa que está no primeiro nome da lista de Deus. Jesus disse que Ele é pai da mentira. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo está do controle de Deus. Os furacões podem passar. As crises de liderança, como nós enfrentamos no mundo inteiro, podem existir e atrapalhar a vida de povos e nações. Os assassinatos, a violência pode se multiplicar, o amor esfria, mas Deus continua sendo Deus, Ele continua no trono e Ele vai se levantar para atender a sua necessidade. Sabe por quê? Não é porque eu e você queremos, não. É porque Ele nos ama e Ele tem prazer em derramar da bondade dEle em nossas vidas. O salmista dizia uma expressão, e eu não me canso de repetir essa expressão. Deus é bom e abençoador. Vamos repetir? Deus é bom e abençoador. Novamente. Deus é bom e abençoador. Ele tem pensamentos de paz. A gente sabe que Ele não é bobo. Que pecado é pecado. Que erro é erro. Mas Ele é um Deus de amor. Quando Ele nos corrige porque a gente fez coisa errada, Ele nos corrige em amor. Ele nos corrige com a perfeita justiça. Ele nos corrige com misericórdia. Mas Ele nos ama. Amém? Paulo não recebeu um não, Paulo não recebeu um espere, Paulo não recebeu um não, mas a Bíblia diz que de repente veio um terremoto sobre aquele cárcere e abriu as portas das celas, louvado seja o nome do Senhor, porque a manifestação de Deus na vida de Paulo e Silas se fez presente. Eu não sei em que tempo Deus vai responder a sua oração. Eu não sei em que tempo Deus vai atender a sua necessidade. Mas uma coisa eu sei. Ele vai. E da melhor maneira que você jamais imaginaria. Eu estava com uma dívida de 40 mil no hospital. Com 30 dias cirurgiado, chega uma carta da minha casa.
Quando eu abro a carta, o bill, estava lá o valor para pagar. E eu disse, eita, que peso. E aí eu vou lendo, e a carta diz, o departamento financeiro do Florida Hospital, faço questão de dizer o nome do hospital, que eles fazem um trabalho social lindíssimo, aplicou por você ao comitê gestor de finanças de toda a rede. Havia parte do hospital, havia parte do cirurgião e havia parte do anestesista. E a parte do hospital, que dava $31 mil e pouco, ela está toda paga e seu balance é 0. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não fiz nenhuma aplicação, mas o Senhor sabe o que a gente necessita. Eu não pedi nada a ninguém do hospital, mas o Senhor respondeu a nossa necessidade. Ele é bom e abençoador. E naquele momento, o carcereiro despertou, e quando viu as portas abertas, ele julgou que todos os presos haviam fugido, e ele pegou da espada para se matar. E Paulo disse, olha, você não faça tal coisa, que todos nós estamos aqui. E ali Paulo e Silas pregaram o evangelho, e ele perguntou, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E ouviram a mensagem, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. O nosso Deus transforma infortúnios em oportunidades de salvação para as pessoas. O nosso Deus transforma males que nos sobrevêm em bens para a nossa vida, a nossa família e as pessoas que nos cercam. E desta forma, o cheiro de Deus em nós pode alcançar outras pessoas que estão vivendo na fedentina do pecado, carentes e necessitadas de Deus. Deus precisa de pessoas para salvar as pessoas que precisam de Deus. O único método de Deus para alcançar pessoas para a salvação é usando pessoas. Não me pergunte que eu não sou Deus e eu não tenho a resposta que você quer. Quem tem a resposta é Ele. Mas Ele estabeleceu este modus operandi e Ele quer usar a sua vida para alcançar outras pessoas. Saiba que o bonito não é você chegar no céu. O bonito é você olhar de lado e saber que Deus usou um mísero pecador mortal para ser instrumento da graça salvadora dEle, para que outras pessoas tivessem a mesma oportunidade de salvação para a glória de Deus. Concluindo a nossa palavra nesta noite. Não importa quais os infortúnios da vida que lhe sobrevieram, porque Deus continua sendo o Senhor e Ele tem todo o poder para mudar toda a situação. O importante é como você reage aos infortúnios da vida. Paulo e Silas oravam e cantavam. E Deus se agradou. Deus recebeu aquela atitude como incenso suave. E aquilo moveu o coração de Deus. E de repente, a solução do Senhor veio para a vida deles. Vamos nos colocar em pé. Eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos, mas abrir o seu coração neste momento. E eu gostaria de convidar você a colocar a sua vida diante de Deus. Eu não sei qual a sua necessidade, mas Deus sabe e você sabe. Eu não tenho nenhum poder para atender a sua necessidade. O que eu tinha, eu já lhe entreguei, que foi a mensagem do Senhor para você. Agora é você e Deus, Deus e você.
Qual a sua necessidade? A do carcereiro era de salvação. Senhores, o que é necessário para que eu seja salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A necessidade de Paulo e Silas era de serem libertos naquele momento para que eles continuassem pregando o Evangelho. Deus está ávido em responder ao clamor da sua vida nesta noite.